Gente, mas o Trace Atlas não cansa de nos oferecer novas surpresas, hein? E hoje você vai conferir mais uma aqui com a gente. Que bom estarmos juntos novamente. Muito obrigado pela sua companhia especial. Cada vez mais perto do seu periélio, o ponto mais próximo que atingirá do Sol, o nosso visitante interestelar misterioso parece continuar falando com a gente, através de emissões e sinais que os instrumentos humanos captaram, enquanto ele segue impassível a sua rota pelo sistema solar. A informação vem na sequência de dados levantados na semana passada pelo polêmico astrofísico de Harvard, Avi Loeb, segundo o qual é preciso admitir a hipótese de que o Trace Atlas pode ter tido origem do enigmático sinal WOW, registrado nos anos 70. Até hoje, a origem do famoso sinal permanece sem uma explicação definitiva. De qualquer forma, a discussão se o atual cometa foi ou não o causador do WOW ainda está sendo motivo para estudo por anos e ainda será. Mas há indícios de que o Trace Atlas ainda emite sinais, como se o seu trajeto continuasse dialogando com a Terra. E claro, nossos instrumentos mais sofisticados estão captando tudo. Detectado em julho de 2025 pelo telescópio Atlas, o Trace Atlas é o terceiro visitante interestelar confirmado a atravessar o nosso sistema solar, após o 1I Oumuamua em 2017 e o 2I Borisov em 2019. Com um núcleo estimado entre 3 e 11 quilômetros de diâmetro, o cometa exibe uma coma e cauda características de corpos ativos, e sua trajetória hiperbólica indica que não permanecerá no sistema solar, passando pelo periélio, o ponto mais próximo do Sol, agora no dia 29 de outubro. Diferentemente dos outros dois objetos que vieram de outra parte da galáxia, o Trace Atlas passou a uma distância relativamente próxima de Marte, 27 milhões de quilômetros, permitindo que equipamentos científicos no planeta vermelho fossem redirecionados para o seu estudo, conforme viemos comunicando a você nos últimos dias e o que aconteceu na semana passada. Observações de sondas como a ExoMars, da Agência Espacial Europeia e do Telescópio Espacial James Webb, revelam uma composição química incomum, incluindo alto teor de dióxido de carbono, sugerindo que a sua formação ocorreu em condições muito diferentes das encontradas nos cometas do nosso sistema solar, ainda desconhecidas a nós. Mas, e quanto aos sinais recentes captados? O que nós podemos pensar sobre eles? Desde a década de 1970, o sinal WOW intriga cientistas e astrônomos em todo o mundo. Registrado em agosto daquele ano, pelo radiotelescópio Big Ear, o pulso de rádio de banda estreita chamou atenção por sua intensidade e curta duração, emitido na frequência de 1420 MHz, correspondente à linha do hidrogênio neutro. Essa faixa é conhecida por sua estabilidade e relevância universal, tornando-se referência para potenciais sinais interestelares. A detecção gerou um conjunto de perguntas até hoje sem respostas definitivas. Teria sido algo natural ou um registro de inteligência extraterrestre? Embora não se tenha evidência concreta, a coincidência entre a região onde foi captado o sinal e a posição futura do Trace Atlas levantou especulações se não teriam tido a mesma origem. As ondas que atualmente emanam do cometa são captadas por uma combinação de sondas espaciais e radiotelescópios terrestres. Instrumentos avançados registram essas emissões em diferentes comprimentos de onda, desde o ultravioleta e visível até o infravermelho, e sinais de rádio naturais originados de moléculas como o radical hidroxila na coma do cometa, que nos permite entender melhor como ele se movimenta. Ao interagir com o vento solar,
Essas moléculas produzem turbulência no plasma cometário, criando emissões de rádio detectáveis mesmo a bilhões de quilômetros. A análise desses sinais permite aos cientistas mapear a composição do cometa, estimar a quantidade de água e dióxido de carbono e compreender melhor processos que ocorrem em corpos interestelares durante bilhões de anos de viagem pelo espaço. O monitoramento do 13 Atlas vem oferecendo uma chance única para a coleta de dados de um objeto interestelar. E mesmo levantando mais perguntas do que respostas, o caráter único dos sinais obtidos pode nos conduzir a rumos mais concentrados de pesquisas. Quer ver como? De onde ele veio? Ou o que ele realmente é? Só essa pesquisa, essas respostas já nos levam a caminhos interessantes. Observações recentes indicam que o cometa mantém atividade interna, possivelmente liberando fragmentos e gases que geram emissões adicionais, reforçando a impressão de que ele continua se comunicando, vamos dizer assim, por ruído. As hipóteses mais fortes dizem que são sinais naturais, que carregam informações sobre a sua composição e trajetória. Mas a dúvida persiste. Poderia ser uma emissão artificial, ou seja, de uma nave alienígena? Para transformar essas ondas em informações compreensíveis, os cientistas utilizam uma combinação de processamento de sinais e análise espectral. Cada pulso captado por radiotelescópios é digitalizado, filtrado e comparado com padrões conhecidos de emissão natural de cometas, permitindo identificar frequências específicas associadas às moléculas que mencionamos. Tem sido fundamental a sincronia entre observações espaciais e terrestres, oferecendo até agora, ao menos o que já tornaram público, uma visão detalhada do 13 Atlas, como se o cometa estivesse entregando fragmentos de seus segredos em forma de sinais que a humanidade começa a decifrar. O supercometa, como alguns cientistas já estão classificando, chamou a atenção desde o início, pelo comportamento inesperado e algumas estranhezas quando os cientistas faziam comparações com os cometas tradicionais. Para isso, foi fundamental a passagem pela órbita de Marte. Durante a semana de 1º a 7 de outubro, diversas sondas da Agência Espacial Europeia foram mobilizadas para registrar imagens e dados do cometa. Essa proximidade permitiu observações inéditas de sua composição química e dinâmica, transformando Marte num verdadeiro laboratório natural para o estudo do visitante interestelar. Uma chance única que, felizmente, aproveitamos. A ESA, que é a Agência Espacial Europeia, obteve imagens de altíssima resolução, embora tenha decidido manter a maior parte delas em sigilo, ao menos até o ano que vem, para que dados possam ser cruzados sem erros. Mesmo assim, algumas imagens divulgadas já permitiram observações fundamentais, mostrando a formação de jatos de gás, micronuvens de poeira e variações de brilho que refletem uma estrutura interna complexa e altamente ativa. Os dados espectroscópicos coletados durante a aproximação de Marte revelaram que o cometa possui uma composição química, vamos dizer, exótica. A coma é dominada por dióxido de carbono, com proporções relativamente baixas de água e monóxido de carbono, indicando que o material se originou em regiões extremamente frias e distantes do seu sistema de origem. Além disso, o núcleo apresenta enriquecimento significativo de deutério, aproximadamente 3 vezes maior que os oceanos terrestres, reforçando a ideia de que o 13 Atlas preserva registros químicos e minerais de bilhões de anos, funcionando como uma cápsula do tempo. A idade do objeto é estimada em mais de 10 bilhões de anos, o dobro da idade do nosso sistema solar. O comportamento dinâmico do cometa também chamou atenção.
Pequenas oscilações indicam a presença de jatos de gás direcionados, capazes de alterar a sua trajetória levemente, um fenômeno conhecido como aceleração não gravitacional, já observado nos outros 2 visitantes interestelares anteriores, Oumuamua e Borisov. No caso do 3I Atlas, essa atividade ainda é mais intensa, com micronuvens emitidas de maneira simétrica, sugerindo que o cometa possui canais estruturais internos que regulam a saída de material. Essa complexidade interna permitiu momentos de aparente estabilidade na órbita marciana, onde o seu núcleo permaneceu praticamente imóvel em relação às estrelas de fundo, como se estivesse suspenso, um fenômeno sem precedentes. Até hoje não sabemos exatamente como isso ocorreu, o que vem levantando hipóteses das mais exóticas, como já falamos em outros vídeos. Rovers e sondas marcianas contribuíram de forma significativa para os estudos. O Perseverance registrou imagens promissoras, embora ainda não confirmadas oficialmente, e sensores da Mars Express detectaram variações no fluxo de partículas carregadas no entorno de Marte, indicando interação do cometa com o ambiente planetário. Além disso, o comportamento térmico e luminoso do núcleo apresentou variações abruptas, sugerindo uma superfície irregular, com cavidades capazes de provocar explosões repentinas de brilho, um registro importante para a modelagem física de corpos interestelares. A intensidade e o controle dos jatos, a simetria das nuvens de poeira e as variações térmicas mostram que o cometa funciona como um ressonador natural, conduzindo energia e material de forma ordenada e equilibrada. Pesquisadores consideram o 3I Atlas um modelo único de sistemas naturais de controle, sem necessidade de uma vida consciente, e sua análise oferece insights valiosos sobre processos físicos, químicos e magnéticos em escala cósmica. Atualmente, o cometa segue em direção ao periélio, o ponto mais próximo do Sol, que ocorrerá no próximo dia 29 de outubro de 2025, a cerca de 1,36 unidades astronômicas do Sol, equivalendo aí a 203 milhões de quilômetros. Após essa passagem, ele continuará sua trajetória pelo Sistema Solar, cruzando regiões próximas a Vênus, em 3 de novembro, e a Júpiter, em 16 de março de 2026, sempre, graças a Deus, a distâncias seguras do nosso planeta. Depois, o 3I Atlas seguirá rumo aos confins do espaço sideral, deixando o Sistema Solar e muitos dados a serem trabalhados pelos especialistas, inclusive o mistério sobre os ruídos do cometa e a possibilidade dele ter criado o misterioso sinal WOW.